Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida do meu irmão e da minha irmã, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Marcos Moliga, teólogo, e com alegria me apresento aqui novamente diante do meu irmão e da minha irmã para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, a Bíblia, através deste nosso canal, a Bíblia, simples assim. E como é de costume, eu peço que o meu irmão e a minha irmã curtam o nosso canal, inscreva-se no nosso canal ativando as notificações e o mais importante, compartilhe esse nosso canal. Seja você também, meu irmão e minha irmã, um evangelizador da palavra do Senhor. Dando continuidade aos nossos estudos, estudaremos hoje Êxodo capítulo 28. Nós vamos aqui entrar numa jornada pela beleza, simbolismo e santidade das vestes sacerdotais ordenada por Deus. Lembrando que nós estamos estudando aqui onde foi feito o tabernáculo, como foi feito o tabernáculo, né? A construção do tabernáculo. Nós já vimos todos os utensílios, toda a forma como ele foi construído. Agora nós vamos estudar aqui as vestes sacerdotais que era utilizada pelo sacerdote dentro do tabernáculo. Chamado e consagração de Arão e seus filhos, está em Êxodo, capítulo 28, versículos de 1 a 3. A escolha divina. Deus separa Arão e seus 4 filhos, Nadab, Abiú e Eleazar, e Itamar, para uma missão sagrada, servir como sacerdotes diante do Senhor e mediar entre Deus e o povo de Israel. A gente encontra em Êxodo 28, versos 1. Vestes de glória. As vestes sagradas não eram meros trajes, mas símbolos poderosos de dignidade, santidade e honra diante da presença do Altíssimo. Está em Êxodo 28, versículo 2. Sabedoria divina. Artesãos especialmente capacitados pelo Espírito de Deus, cheios de sabedoria e habilidade, foram designados para confeccionar cada peça com perfeição e reverência. Está em Êxodo 28, versos 3. E como era composta a veste sacerdotal? Era composta com símbolos de santidade e serviços. Primeiro, o peitoral. Era a peça central que carregava as tribos sobre o coração do sacerdote. Segundo, o éfodo, vestes exterior que simbolizavam força e unidade no serviço. Terceiro, o manto, túnica azul que representava o céu e o chamado celestial. Quarto, uma túnica bordada, veste de linho fino que expressava pureza e santidade. E o quinto, mitra e cinto. Completavam o conjunto sacerdotal com elegância e significado. Era composto com materiais nobres, ouro refinado, linho fino torcido, fios de azul celeste, púrpura real e carmesim. Cada material escolhido cuidadosamente para refletir a glória, pureza e realeza de Deus, do Deus de Israel. Está em Êxodo 28, versos 5 e 6. O éfodo, com suas 2 ombreiras unidas por um cinto artisticamente tecido, formava uma peça única, simbolizando a unidade perfeita e a força necessária para carregar o povo diante de Deus. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 28, dos versos 7 e 8. O peitoral do juízo e as pedras das tribos de Israel, está em Êxodo 28, versos 9 a 30. Pedras de ônix nos ombros, 2 pedras magníficas de ônix gravadas com os nomes das 12 tribos de Israel. 6 em cada pedra eram colocados sobre os ombros de Arão, significando que ele carregava o povo como um memorial perpétuo diante do Senhor. Encontramos em Êxodo 28, versos de 9 a 12.
O peitoral quadrado, uma obra-prima artística. Um peitoral quadrado e duplo, medindo 1 palmo de cada lado, ornamentado com 12 pedras preciosas, dispostas em 4 fileiras. Cada gema representando uma das tribos de Israel, com os seus nomes gravados. Está em Êxodo 28, capítulos de 15 a 21. Urim e Tumim. No interior do peitoral, Deus ordenou que fossem colocados o Urim e o Tumim, instrumentos sagrados e misteriosos usados para buscar a vontade divina e tomar decisões importantes conforme a orientação do Senhor. Está em Êxodo 28, capítulo 30. Em Êxodo 28, capítulo 29, está escrito: Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Amém, Senhor. E qual a importância espiritual das vestes e o chamado ao serviço? Era uma intercessão constante. Arão carregava os nomes das 12 tribos sobre o coração no peitoral, simbolizando uma intercessão permanente, amorosa e fiel diante da presença de Deus. Cada tribo estava sempre lembrada, sempre amada, sempre carregada em oração. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 28, versículo 29. A santidade e a glória, as vestes sacerdotais não eram apenas lindas, eram santas. Elas representavam a responsabilidade sagrada, a glória do chamado divino e a separação necessária para servir ao Deus Todo-Poderoso, com reverência e temor. E nosso chamado hoje. Como sacerdócio real, 1 Pedro 2, verso 9, somos chamados a nos revestir espiritualmente. Como podemos vestir santidade, compaixão, humildade e amor para servir a Deus e ao próximo com honra e dedicação plena? Agora eu peço para que você faça uma reflexão final, meu irmão e minha irmã. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, está em Romanos 13, versos 14. Assim como Arão se revestia das vestes sagradas para ministrar, nós devemos nos revestir de Cristo diariamente, viver em santidade e servindo com amor genuíno. Amém, Senhor. E agora é o nosso momento de oração, o momento onde eu peço que o meu irmão e a minha irmã coloquem os seus pedidos, as suas orações diante do Senhor. E que elas possam chegar até Ele como um aroma agradável, se assim for a vontade do Senhor. Porque nós sabemos que a vontade e a graça do Senhor é que nos basta. Por isso, meu irmão e minha irmã, feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Bondoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, consagramos a Ti mais este momento em que nos colocamos diante do Senhor, apresentando os nossos pedidos, as nossas orações e nossas súplicas. Recebe, Senhor, como um aroma agradável, que elas possam chegar até Ti e que possam ser atendidas se essa for a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a Tua vontade e a Tua graça é que nos basta. Pai, nesse instante eu oro por aquele irmão ou por aquela irmã que estiver enfermo, num leito de hospital, numa cama, em nome de Jesus, Senhor, que esteja com um problema financeiro, familiar, com um problema de trabalho, com um problema conjugal, enfim, Senhor. Visita esse teu irmão e a tua irmã, para que todo esse problema possa ser sanado, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados, Senhor. E a tua graça é o que nos basta, Senhor. É o que pedimos e agradecemos no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, Senhor. Fique em paz, meu irmão e minha irmã. Que você possa ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. E que nós possamos nos encontrar num próximo estudo, se assim o Senhor Deus permitir.
Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.